Você já teve aquela sensação de: por que eu não aprendi isso antes? Aquele pensamento que bate forte como um soco na mente. Se eu soubesse disso, minha vida seria completamente diferente. Pois é, esse vídeo é exatamente sobre isso. Sobre um segredo poderoso, simples, mas ignorado pela maioria. Um segredo que os grandes mestres estoicos, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, não só descobriram, mas viveram todos os dias. E eu te garanto, se você aprender e aplicar o que vou te mostrar aqui, sua mentalidade, suas emoções e sua vida nunca mais serão as mesmas. O segredo que eles não ensinam na escola, uma verdade brutal e libertadora. Desde o dia em que você nasceu, o mundo começou a te ensinar uma grande mentira. Sutil, silenciosa, mas absolutamente devastadora. Te ensinaram que o valor da sua vida está lá fora, que você precisa conquistar aprovação, que precisa correr atrás de status, aparência, elogios, conforto, segurança, sucesso, como se sua paz estivesse escondida em algo que você ainda não tem, como se a sua felicidade fosse uma linha de chegada que nunca chega. E assim, você cresce distraído, olhando sempre para fora, correndo sempre atrás, fugindo de si, e nem percebe. Mas o estoicismo, esse mapa perdido da alma humana, surge como um soco seco na sua consciência e te diz: aquilo que te destrói não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece. E de repente tudo faz sentido. O peso que você carrega não vem do mundo, vem da forma como você escolheu interpretar o mundo. A mentira que te torna escravo. Quantas vezes você sofreu por uma crítica, por uma rejeição, por não ter aquilo que acha que deveria ter? Quantas vezes você acreditou que só poderia ser feliz quando alcançasse aquele cargo, aquele corpo, aquele relacionamento, aquele reconhecimento? E aqui mora a tragédia silenciosa. O mundo te ensinou a negociar sua paz, a colocar sua felicidade em coisas que nunca estiveram sob seu controle. Você se torna refém. Refém do clima, da economia, da opinião dos outros, do humor dos que te cercam, do futuro, do passado. Refém de tudo, menos de você. O despertar estoico, a verdade que liberta. Sêneca, que também viveu cercado de pressões, poder e incertezas, nos deixou um lembrete eterno. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. O que isso significa? Que os monstros que te paralisam não estão lá fora. Eles estão aqui, no teatro da sua mente. Eles crescem toda vez que você acredita na ilusão do controle externo. Eles se alimentam do seu medo, da sua ansiedade, da sua fuga constante de si mesmo. Mas assim como esses monstros são criados, eles também podem ser destruídos. A partir do momento em que você vira sua lente para dentro e entende uma das verdades mais poderosas que existem, você não controla o mundo. Nunca controlou, nunca vai controlar. Mas há algo que sempre esteve e sempre estará nas suas mãos. O seu próprio autocontrole, a sua mente, as suas escolhas, a sua percepção, a escolha entre ser escravo ou ser livre. Quando você aceita isso, algo muda, de forma sutil, mas irreversível. Você começa a perceber que ninguém mais tem o poder de te ferir, a não ser que você permita. Nenhuma crítica te abala, a não ser que você dê poder a ela. Nenhum fracasso te destrói, a não ser que você o interprete como fim e não como caminho. O estoico não busca controlar os ventos. Ele aprende a ajustar as velas. Ele não perde tempo se lamentando pelo que não tem controle. Ele investe energia na única batalha que vale a pena: dominar a si mesmo. Porque no fim, é isso que separa os fortes dos fracos, os livres dos escravos, os lúcidos dos iludidos. A transformação começa em silêncio. Ninguém vai te ensinar isso na escola. Ninguém vai te ensinar isso no trabalho. Nem a sociedade, nem a cultura, nem os algoritmos querem que você descubra isso. Porque alguém que não depende da aprovação dos outros, que não é refém do consumo, do status, da opinião alheia, é alguém livre. E gente livre assusta. Gente livre incomoda. Porque ela não se dobra, não se vende, não se perde. Marco Aurélio sabia disso. Por isso anotou para si mesmo no silêncio das suas noites: se está fora do seu controle, deixe que siga seu curso. O que depende de você? Sua mente, sua percepção, suas ações justas. O convite é simples e é brutal. Ou você continua olhando para fora, buscando no mundo algo que ele nunca vai te dar, ou você faz o que poucos fazem. Assume o controle da sua própria mente. O mundo não vai mudar para te agradar. As pessoas não vão se comportar como você gostaria. A vida não vai te dar garantias. Mas você pode se tornar alguém tão forte, tão centrado, tão lúcido,
que absolutamente nada lá fora tem o poder de te quebrar aqui dentro. E esse é o segredo que ninguém te contou. Reprograme sua mente. O começo da mudança. Pausa. Respira. Olha para dentro. Quantas vezes você percebeu que o que te feriu não foi o fato em si, mas a história que você contou para si mesmo sobre aquele fato? Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores mestres da filosofia estoica, deixou uma lição que carrega mais poder do que qualquer fórmula mágica de sucesso. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim o juízo que fazemos deles. Essa frase não é só bonita. Ela é um mapa, um divisor de águas, entre uma vida de sofrimento e uma vida de liberdade interior. O inimigo não está fora. Ele sempre esteve aí, dentro. A verdade que poucos estão prontos para ouvir é simples e dura. Você não sofre porque foi rejeitado. Você sofre porque interpretou a rejeição como sinal de que não é suficiente. Você não sofre porque perdeu algo. Você sofre porque acreditou que aquilo era essencial para sua felicidade. Você não sofre porque alguém te criticou. Você sofre porque deu àquela crítica o poder de definir quem você é. Percebe? A dor não nasce do mundo. Ela nasce da lente suja com que você enxerga o mundo. A prisão invisível, sua própria mente. Se você não aprende a reprogramar sua mente, ela vira sua maior prisão. Ela te aprisiona no medo do futuro, te arrasta para as correntes do passado, te afoga em suposições, expectativas, julgamentos, comparações. E o mais cruel? Você nem percebe que está preso. Você acorda, vive e dorme carregando pesos que nem são reais, sofrendo por cenários que só existem na sua cabeça. E isso não é vida. Isso é sobrevivência emocional. A chave da liberdade está em como você pensa. Epicteto não dizia isso da boca para fora. Ele viveu como escravo, perdeu tudo, foi humilhado, ferido, marginalizado. Mas mesmo em correntes, ele descobriu algo que ninguém podia tirar dele: o controle sobre a própria mente. A partir desse entendimento nasce o princípio mais poderoso do estoicismo. Você não controla o mundo, mas controla a sua percepção sobre ele. E isso é tudo. O pensamento é um instrumento, ou uma arma contra você. A mente humana é uma ferramenta extraordinária, mas uma ferramenta que não sabe ser neutra. Ou você aprende a controlá-la, ou ela te controla. Ou você direciona seus pensamentos, ou seus pensamentos te arrastam. O estoico entende isso. Por isso, ele não perde tempo tentando consertar o mundo, as pessoas, os eventos. Ele volta os olhos para dentro e começa a lapidar o que de fato está sob seu domínio. Seus julgamentos, suas interpretações, seu discurso interno, seu olhar sobre a vida, a prática que muda tudo. Diante de qualquer situação, se pergunte como um ritual: isso é um fato ou é uma interpretação? Isso está sob meu controle ou não? O que eu estou escolhendo acreditar sobre isso? Essa prática constante e diária é como polir um espelho empoeirado. Aos poucos, você começa a ver a vida com mais clareza, sem distorções, sem ilusões, sem as máscaras que sua própria mente cria. E o que surge no lugar? Uma mente mais calma, uma vida mais leve, uma força que não vem do mundo, mas de você. O começo da mudança é agora. Se você não reprograma sua mente, o mundo te programa, a cultura te programa, os algoritmos te programam, a opinião dos outros te programa. Mas quando você assume esse controle interno, você deixa de ser marionete do caos e passa a ser arquiteto da sua própria paz. Porque, no fim, você não controla o que acontece, mas sempre controlou como você escolhe olhar para isso. E esse simples entendimento muda tudo. Desapego emocional, a chave da liberdade. Existem prisões que não têm grades, não têm muros, nem cadeados, mas que acorrentam milhões de pessoas todos os dias. São as correntes invisíveis do apego. Apego à opinião dos outros, apego ao passado, apego a coisas, pessoas, situações e principalmente apego à ilusão do controle. Marco Aurélio, imperador de Roma e discípulo da própria vida, nos deixou um lembrete que ecoa pelos séculos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa frase não é apenas filosofia, é a chave, é o mapa. É a saída da prisão que você nem sabia que estava. O apego é uma ilusão e uma fonte de sofrimento. Por que sofremos tanto? Porque queremos que o mundo se dobre às nossas vontades. Queremos que as pessoas nos entendam. Queremos que o passado seja diferente. Queremos que o futuro venha com garantias. Mas a vida nunca prometeu te agradar. Nunca prometeu te proteger das perdas. Nunca prometeu estabilidade. E enquanto você se agarra ao que não controla, você se arrasta.
Você se quebra. Você sangra internamente. O que significa desapego emocional? Desapegar não é se tornar frio, insensível, indiferente. Isso não é estoicismo, é fuga. Desapegar, no sentido mais profundo, é entender que você pode amar sem se tornar refém, que você pode se importar sem se destruir, que você pode desejar sem se apegar ao resultado. O desapego emocional é a arte de segurar tudo com mãos abertas. É estar inteiro, sem depender. É estar presente, sem se prender. Você não controla o mundo, e tudo bem. Aceitar que você não controla o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem, o que vai acontecer amanhã, nem sequer o que já aconteceu. Essa aceitação não é fraqueza, é força, porque te liberta da luta mais inútil que existe. Tentar mudar o que nunca esteve nas suas mãos. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, descobre que ainda te resta algo. Algo que é e sempre foi seu. Seu próprio estado interno, seu próprio olhar, seu próprio discurso mental. O nascimento da verdadeira liberdade. Quando você se desapega da necessidade de aprovação, ninguém mais tem o poder de te ferir. Quando você se desapega do passado, ele perde a força de te aprisionar. Quando você se desapega do futuro, você para de viver em ansiedade e finalmente vive. E quando você se desapega da ilusão de controle, o caos do mundo perde o poder de gerar caos dentro de você. Isso é liberdade. Liberdade real. Liberdade inquebrável. Desapegar não é perder, é encontrar a si mesmo. O desapego não te rouba nada, ele te devolve. Te devolve para si, te devolve para o presente, te devolve para sua essência. Porque enquanto você está agarrado ao que não depende de você, você não se pertence. Você não vive, sobrevive. Marco Aurélio sabia disso. Por isso escreveu para si mesmo e para nós. Se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você pode revogar a qualquer momento. O convite é simples e é brutal. Solte. Solte o que não te pertence. Solte o que você não controla. Solte as expectativas irreais. Solte a necessidade de agradar, de ser entendido, de ser aceito. E quando você solta, descobre que nunca precisou carregar. Você descobre que o que você realmente controla sempre esteve aqui, na sua mente, na sua percepção, na sua resposta ao mundo. E essa consciência, essa sim é inquebrável. Essa sim é liberdade. Como superar medos e inseguranças com o estoicismo. O medo é um fantasma, uma sombra projetada por algo que, na maioria das vezes, nem aconteceu. Ansiedade é um excesso de futuro. É o peso de carregar cenários que só existem na sua imaginação. Insegurança é o eco das vozes internas que te fazem acreditar que você não é suficiente. E tudo isso tem uma origem comum: a ilusão do controle sobre o incontrolável. O estoico não foge do medo, ele o enfrenta com clareza. Epicteto ensinava, com uma lucidez cortante: o que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Medo, ansiedade, insegurança não nascem dos fatos, nascem da interpretação que você faz deles. O estoico entende isso, e por isso ele pratica algo que parece simples, mas que transforma absolutamente tudo. A separação entre o que está sob seu controle e o que não está. A pergunta que liberta. Diante de qualquer medo, de qualquer situação que te paralisa, pausa, respira e pergunta: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, planeje, execute, corrija. Se a resposta for não, aceite, solte, deixe ir e siga. Essa é a linha que separa o sofrimento inútil da paz interior. O que é inevitável não é ameaçador. Medo da morte, medo do fracasso, medo da rejeição, medo da perda. O estoico olha para tudo isso e diz: se é inevitável, não é um problema, é um fato. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre o que significa ser uma boa pessoa. Seja uma. Ou seja, pare de se consumir imaginando desfechos, críticas, cenários. Foque no que está ao seu alcance. Seu caráter, sua atitude, sua resposta. A prática que forja uma mente inabalável. Antecipe os desafios. De manhã visualize: o que pode sair do meu controle hoje? Prepare-se mentalmente. Quando o medo surgir, questione: isso é um fato ou uma suposição? Volte ao presente, sempre. O medo vive no futuro. O estoico vive no agora. Pratique o desapego do resultado. Faça o seu melhor. Mas entenda, o desfecho nunca esteve nas suas mãos.
O que acontece quando você pratica isso? O medo perde força, a insegurança se dissolve, a ansiedade se transforma em foco, porque você para de guerrear contra a vida e começa a alinhar sua mente com aquilo que sempre esteve sob seu controle, sua percepção, sua disciplina, seu olhar, sua atitude. A verdade é bruta e libertadora. Você não controla o futuro, não controla o que os outros pensam, não controla o que vai ou não acontecer, mas você sempre controlou seu estado interno, seu discurso mental, sua decisão de como agir, aqui e agora. Essa é a única liberdade real. No fim, o medo é uma porta, e a chave está em você. Quando você para de fugir do medo e começa a encará-lo com olhos estoicos, descobre que ele nunca foi um monstro. Sempre foi só um mestre disfarçado. Um mestre que te ensina. O que não controla, solte. O que controla, haja. E o restante não é problema seu. O poder do silêncio e do crescimento discreto. Sabe qual é um dos segredos mais poderosos da vida e que ninguém te ensinou na escola? Crescer em silêncio. O mundo grita. As pessoas vivem na vitrine. Cada conquista é postada. Cada passo é anunciado. Cada pequena vitória precisa ser aplaudida, reconhecida, validada. Mas o estoico aprendeu outra coisa, que o verdadeiro crescimento não faz barulho. O estoico não precisa provar nada para ninguém. Marco Aurélio escreveu, não para o mundo, mas para si mesmo. Trabalhe, não reclame, não busque aprovação. Seja como a rocha contra a qual as ondas batem, mas que permanece firme, imóvel. Perceba, ele não disse, trabalhe para ser visto, nem faça para ser reconhecido. Ele disse, trabalhe, seja firme, apenas seja. Isso é tudo. Silêncio não é fraqueza, é força oculta. Quem precisa gritar sua força é porque ainda duvida dela. Quem precisa mostrar evolução é porque no fundo ainda não se sente completo. O silêncio não é ausência, o silêncio é presença. É quando você sai da necessidade de provar e entra no espaço de simplesmente ser. O estoico entende. O mundo não precisa saber dos seus planos. Suas metas não precisam ser validadas. Seu processo não é espetáculo para ninguém. Crescer em silêncio é crescer de verdade. Porque quando você faz, sem precisar ser visto, sem precisar ser aplaudido, sem depender de reconhecimento, a motivação muda. O combustível deixa de ser externo e passa a ser interno. Você faz porque faz parte de quem você é. Porque seu valor não está no aplauso, está na coerência com seus princípios. Porque o silêncio é tão poderoso, te protege da inveja e da comparação. Quem não sabe não interfere. Te blinda das pressões externas. Se ninguém sabe o que você faz, ninguém opina, ninguém julga, ninguém cria expectativas. Faz você focar no processo, não na aparência. O estoico não vive para parecer, vive para ser. Diminui a ansiedade. Quando você para de viver para provar, você começa a viver para progredir. Seja como a rocha, as ondas vêm, o vento sopra, o mundo grita, mas a rocha permanece silenciosa, imóvel, inabalável. Não é o barulho que define sua força, é a firmeza. Não é o aplauso que valida seu caminho, é sua constância. Faça, sem alardes, sem placas, sem testemunhas. Acorde cedo, estude, treine, trabalhe, melhore, sem precisar contar para ninguém, sem precisar provar nada para ninguém. Porque quando o resultado chega, ele fala por você. E até ele, você não precisa exibir. O verdadeiro estoico não é visto, ele é percebido. Na postura, na calma, na força silenciosa que emana, sem esforço. Só você precisa saber o quanto tem evoluído. O resto é só barulho. E o barulho nunca foi seu caminho. No final das contas é simples. Trabalhe em silêncio, cresça em silêncio, evolua no seu próprio ritmo. Deixe que sua própria presença, calma e inabalável, fale tudo o que precisa ser dito. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, todos eles ensinavam isso. Viva como se ninguém estivesse olhando, porque no fim, a única plateia que importa é você diante da sua própria consciência. A transformação começa agora. Você percebe, o segredo que eu queria ter aprendido antes não está fora, não está no outro, não está no futuro. Ele sempre esteve dentro. O estoicismo te dá as ferramentas, a prática te dá a transformação. E agora eu te pergunto, você vai continuar sendo refém dos seus pensamentos, dos seus medos e das opiniões alheias? Ou você vai assumir o controle da única coisa que sempre esteve nas suas mãos, você mesmo? Se esse vídeo fez sentido para você,
Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Seja forte, seja livre, seja estoico.